vamos abrir no nosso texto de todos os primeiros domingos de cada mês. Nós lemos, relemos, estudamos Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 7, 8 e 26. Nós estaremos lendo esse texto tão precioso, que é uma indicação do nosso Deus a nós olharmos para a nossa salvação. Olharmos para a nossa salvação. Hoje o dia está marcado para mim por essa palavra de salvação, de nós observarmos que realmente a mão do Senhor, ela está sobre nossas vidas. Você consegue ver isso? A mão do Senhor, ela está sobre a nossa vida. Amém. Sobre a nossa vida. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que eu os santifico. Versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para seres meus. E eu gosto desse versículo 26, que fala sobre separar. Eu sou santo e separei-vos dos povos para seres meus. Olha, você foi escolhido. Você foi separado. Como você hoje ou ontem já deixou preparada a roupa, para o dia de hoje, ou preparou hoje, e se você preparou hoje, você escolheu. E se você não escolheu, talvez você passou assim a mão rapidinho, mas nós passamos por momentos assim de dificuldade, mas o Senhor nos escolheu dentre tantos povos. O Senhor te escolheu para ser salvo. O Senhor te escolheu para falar uma palavra de salvação para você nessa manhã. O Senhor te escolheu para daqui a pouco você dobrar os joelhos e agradecer Ele por mais um dia de vida, agradecer Ele por você ter um Deus que te salva, um Deus que tem a salvação preparada para você, que deseja. Amém? A Bíblia fala que quem quer vir após mim, que se assemelhe, vem. Está falando de salvação, está falando de seguir, está falando de copiar. Eu brinquei aqui na semana passada que o maior influência não são esses que estão na mídia, é o Senhor Jesus. O influência número 1. E aí começou os seguidores, são os discípulos. Ali começaram os seguidores. Hoje tem uns outros aí, os seguidores aí, que tem por aí, alguns com muitos caixas de seguidores, mas não se compara ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele fala, olha, serei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Eu escutei ontem um pastor falando sobre ser santo, sobre buscar a santidade, E ele falou assim: olha, não espera você ser santo. Você não vai conseguir ser santo. Não vamos conseguir ser santos. Porque isso vai muito da busca, vai muito da escolha dessa pessoa que deseja ser santo. O que o Senhor espera de nós é que Ele possa nos encontrar nessa busca de santidade. A primeira impressão assim me deu um choque, quando ele falou que não é importante você ser santo, Quase que ele falou assim: porque não vamos conseguir ser santos. É realmente isso, não vamos, mas que o Senhor ele possa esperar de mim, de você, essa busca, porque o mundo vai bater a porta do nosso coração para trazer a não salvação através do pecado, através de tantas coisas que nos é oferecida. E aí quando a gente lê esse texto, serem santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, dessas coisas que vão tirar a santidade de você.
Porque o pecado tira a santidade, não é? O pecado tira e rouba a santidade, não é? Ou freia essa busca de santidade, de santificação. E é realmente isso, querido. É uma continuidade, não é? Olha, nós estamos chegando no último mês do ano, no último domingo de Santa Ceia pela manhã, que à noite também tem, não é? E olha quantos livramentos eu fiz, quantos motivos o inferno se levantou para roubar a nossa salvação, e nós estamos nos mantendo, olha, semi-santos, porque nós lembramos dessa palavra. O Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, o Senhor preparou e está preparando um lar para mim e para você. Quantos creem nessa palavra de João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, eu vou preparar um lugar. Está falando sobre isso aqui, ó. Você foi separado para morar agora na minha casa, né? Você foi separado para morar agora na minha casa. Essa semana ontem terminei um trabalho de uma pintura na casa de uma pessoa, e essa pessoa falou: eu não quero mais, não vou mais morar aqui, eu vou voltar para minha casa. E aqui bem perto, mas essa aqui que o senhor está terminando, eu vou alugar, porque tem um vizinho aqui, tem um outro aqui, e a gente é como dois pitbull, a gente não dá certo. Ouvi o pitbull agora, eu lembrei dele. Né? Às vezes a gente perde a nossa bênção porque a gente deixa de abençoar. Estou lembrando aqui do pastor lá da nossa igreja, que todo domingo, todo dia, quando ele abria o olho, ele ia para o portão, ele ia para a casa dele, olhar ali o quintal, ele percebeu o quintal dele sujo. Sujo, como que eu falo, hein? Uma palavra mais bonita, nós estamos domingo de manhã, de caquinho. Coliformes fecais. De coliformes fecais. Do seu cacô, do seu cachorro, né? E esse vizinho pegava, ficava no quintal dele e jogava pelo muro. Caia onde? No quintal do pastor da igreja de Nova Vida, que é santo, quase rei dos reis, senhor dos senhores. E aí caía fora, dentro da piscina, fora e dentro, na bordinha, assim. E ele, toda vez, encrencava com esse vizinho, e o vizinho ficava com ele. Muito tempo acontecendo isso. Até que um dia, eu contei isso lá para eles, da obra, até que um dia, querido, só tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou no coração do pastor de Nova Vida, santo, já está salvo. A gente não precisa mais orar, nem buscar, já estamos santos, já somos salvos, né? Estou brincando. E aí o Senhor ministrou no coração dele: dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, mude o seu jeito de lidar com o seu vizinho, e você vai ver o que eu vou fazer. Queridos, caía para cá e devolvia, caía para cá e devolvia. Eu também vou. Mais ou menos para você entender. Quando ele começou a tratar bem, quando ele começou a agradecer a Deus, uma boa tarde, bom dia, Deus abençoe seu dia. Queridos, cessou. Aí a esposa sábia, toda esposa de pastor tem que ser sábia, né? E aí comprou um presente. Foi da vizinha. Poxa, querido, entrega aqui para sua esposa. E aí se tornaram amigos. Quem sabe hoje ele é um diácono, não sei. Será que ele é um outro pastor? Eu não sei, vou perguntar a ele. Mas só sei que alguma coisa aconteceu para que a salvação pudesse ser interrompida ou manchada. Quando a gente fala: Senhor, limpa as minhas vestes, purifica as minhas vestes, as minhas mãos, os meus lábios, quantas palavras nós falamos, quantas coisas vieram na nossa mente, né? Quantas situações. E esse é o momento
E aí a gente precisa lembrar, ó, eu te separei dos povos para seres meus. Nós temos um dono. Nós temos um pai. Nós temos um pai que está voltando. Seu filho está voltando para nos buscar. Como filhos salvos, como filhos amados. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-nos dos povos para seres meus. Eu quero orar com você nessa manhã. Deus, Ele é maravilhoso. Amém ou não amém? Amém. Amém. Mais algo que a neve serei. Vamos participar da palavra do Senhor. Depois nós daremos aqui os nossos anúncios. Amém. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25. Vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Talvez você nunca tenha escutado essa palavra, mas você vai escutar hoje, em nome de Jesus. Sentado mesmo. Senhor, muito obrigado por essa palavra que vamos lê-la assim, nessa manhã. Fala conosco, Senhor, usa-me como canal de bênção para esse teu povo. Sei, Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor, Ele pode fazer com que a tua misericórdia chegue até os teus filhos através dessa palavra e possamos receber a nossa salvação, possamos receber a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez subir a esse lugar e ministrar a tua palavra. Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. E amém. E amém. Queridos, esse é um texto que nós conhecemos muito bem. A parábola das 10 virgens. E se a gente parar um pouco para analisar, não é algo que Jesus estava comentando que viria a acontecer, é algo que Jesus estava falando para os seus discípulos, de algo que iria acontecer para eles ficarem alertas, para eles ficarem atentos, porque o dia a dia, os dias são maus, a palavra diz isso, os dias são maus, e para nós perdermos a nossa salvação é muito fácil, é muito rápido, O mundo ele oferece muitas coisas para o homem, para a mulher, e essas coisas do mundo às vezes nos afastam de Deus. Como assim, pastor? Sim, às vezes nós estamos tanto esperando, aguardando um milagre, e quando esse milagre chegar, e antes de chegar, nós prometemos tantas coisas ao Senhor, que faremos tantas coisas para o Senhor se esse milagre chegar, e o Senhor sabe, se ele atrasar um pouquinho mais ainda, esse milagre vai ser melhor para nós. Vamos continuar nesse caminho, Vamos continuar nesse caminho. Ontem eu escutei um pastor pregando, sendo entrevistado no podcast. Ele falou: tem 4 coisas que para mim é inegociáveis. E 4 coisas que aconteceram na minha vida que não nada paga. Primeiro, o dia da minha salvação, quando aceitei Jesus, me batizei. Segundo, quando eu me casei, constituí uma família. Amém. Terceiro, os meus filhos. E quarto, a certeza da salvação. Amém. Nem quando eu observei a minha conta bancária explodindo, ele um grande empresário, explodindo, e ele falando do que Deus fez na vida dele, e ele só tem 13 anos de convertido praticamente, e viveu no mundo secular, mas hoje ele tem Jesus na sua vida. E ele falou: olha, Jesus na minha vida mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha família, minha casa, os meus filhos. Hoje eu penso de outra forma, Hoje eu penso: olha, nada dessas 4 coisas que eu acabei de falar para vocês são mais importantes do que uma viagem que eu tanto sonhei, a minha primeira viagem para fora do país, a minha primeira conquista, o meu primeiro carro, a minha primeira casa,
vida financeira edificada, né? Como que a gente fala? A minha estabilidade, obrigado. A minha estabilidade financeira, nada disso se compara a hoje eu ter a minha salvação. A minha salvação, a minha família guardada pelo Senhor, os meus filhos sendo instruídos pelo Senhor, através de mim, eu como sacerdote da casa. Então ele falou, nada disso tem mais valor. E quando a gente vê essa parábola das 10 virgens, nós vamos ver que todas essas 10 virgens, elas tiveram a mesma oportunidade, elas receberam a mesma coisa, elas ouviram a mesma coisa. Mas no decorrer desses versículos, nós vamos ver que vai depender muito de escolhas, vai depender muito do que eu desejo, do que você deseja, do que elas desejaram, para alcançarmos a nossa salvação. Para alcançarmos a nossa salvação. Às vezes nós somos cercados por situações que não tem como fugirmos, mas existem situações que tem como nós fugirmos sim. Né? Eu comentei essa semana com a cliente, eu falei, olha, a Bíblia fala que é fugir da aparência do mal. Olha, você percebeu alguma coisa, ficou em dúvida, não vai. Pergunta ao Senhor, né? Se não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá com abundância. Queridos, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Você crê nisso? E quando Jesus ele fala essa parábola para aqueles homens, ele começa assim, então, o reino do céu, olha, ele está falando de um lugar, ele está falando de algo que nós como igreja precisamos dele. O próprio reino do céu, Jesus. E um lugar que nos espera, o reino do céu também. Né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. Eu volto aqui a contar do meu testemunho hoje, daquela mulher procurando um endereço e um cachorro, e ela não percebendo o perigo, o Senhor apresentou para ela um momento de salvação, e ela pôde ali chegar no seu destino, mas ela estava procurando o endereço. Ela estava na rua, mas perdida. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e perdidos. Já ouviu isso? Tem até um louvor, perdidos na casa do Pai. Eu não lembro agora quem é que canta. Acho que é o Carlos Roberto. Eu acho que era nascer preso. Perdidos na casa do Pai. Como, pastor? Perdido? Não, porque é um ambiente gostoso. Mas sabe, eu não entendo nada, eu não me envolvo com nada, eu estou aqui porque é agradável. Existem pessoas assim, por isso que naquele dia ele falou, olha, naquele dia, muitas surpresas vão aparecer naquele dia. Então, ele estava realmente se referindo aqui, se a gente puder fazer essa comparação, essa parábola das 10 virgens, de 10 noivas, né? Que virgem significa puras, né? A igreja precisa ser pura, a igreja precisa estar com as suas vestes. Acabamos de cantar, o teu sangue nos lava, o teu sangue nos purifica, né? De todo o pecado. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ou seja, 10 virgens, 10 noivas, 10 mulheres para se encontrar com o seu noivo. Uma parábola, né? Com o seu Senhor, em outras versões. E aí talvez você pergunte assim, pastor, mas então essas 10 foram a encontrar com o noivo, né? Um noivo para 10 virgens, né? A igreja do Senhor é numerosa na terra, e existe um noivo, o Jesus. O noivo está chegando, e a igreja precisa ser santa, pura, separada, como nós lemos, as vestes limpas. Você já viu alguma noiva
entrar vestido branco e a igreja se levantar e tocar a marcha nupcial com o seu vestido sujo, a não ser que uma concorrente no meio do caminho prepare ali um molho especial e na hora que ela passe, ou choveu a beça e lama, eu vou com a cara dessa noiva, eu vou aprontar. Eu lembro que no dia do nosso casamento, eu confesso que eu fiquei preocupado, né, que havia uma concorrência, porque eu sou um gato, né, irmão? Vamos combinar. Havia uma concorrência e André já estava meio se estranhando com uma concorrente, e essa concorrente a gente ficou sabendo, olha, eu vou aprontar bocas e boas no dia do casamento. E essa concorrente, ela era muito amiga do sujeito que ficava ali no som. Eu falei, André, ela vai aprontar alguma coisa, o som vai falhar, vai acontecer alguma coisa. E eu, sabiamente, falei, Senhor, me dá estratégia. Aí eu convidei um amigo, né, que tem uma loja de instrumentos musicais, olha o som do meu casamento nesse dia. Aí peguei o sujeito para fazer outra coisa, né? Por quê? A gente precisa fugir da aparência do mal, né? E vigiar e orar, né? E com a bênção, mas existia essa possibilidade de a noiva se atrasar, a noiva entrar com o seu vestido sujo, né? Eu lembro que uma vez eu olhei o som da nossa igreja, Natal, Assembleia de Deus em Belfor Roxo, e caiu um dilúvio em Belfor Roxo. Eu não sei se está igual azul, caiu esse dilúvio nesse dia, muitos anos atrás, e o casamento marcado para 19 foi acontecer 22 horas, mas aí sim, por causa do dilúvio, ruas alagadas, tudo, né? E o pastor, não, vamos, enquanto estiver aqui, enquanto a gente não receber um não da família, é um sim. Em 22 horas eu abri, pastor, a igreja de pé e a noiva vai entrar. Coitada, a noiva chegou sequinha, bonita, né? Mas imagina o pavor daquela noiva. As horas passando, ela imaginando o seu noivo, imaginando a igreja como estaria. Olha, até essa hora, será que foi embora? Ninguém vai ver o meu casamento. Eu vou entrar para a igreja fechada, acabou a luz, né? Vou entrar com a igreja vazia. Mas foi uma benção, querido. Foi uma benção, né? Primeiro, que não tinha como ninguém ir embora, porque chovia dessa, né? Então ficou todo mundo aguardando 22 horas. E Marisângela, o pastor, está com o som aí, está aqui o som. E aí a gente casou aquele sujeito lá, para a honra e glória. Já começou? Já começou na tempestade, né? Literalmente na tempestade. Aí o pastor Cláudio Duarte estava rodando lá tranquilão, em paz, tinha tudo, de repente, né? Ele teve uma ideia de Hollywood, né? E falou, eu acho que eu vou dar uma bênção para o meu Adão, ele está muito sozinho. E aí formou essa coisa especial que é a mulher, né? Então, queridos, mas aquele casamento começou na turbulência. Imagina aquela noiva vestida de branco e ali na expectativa de entrar para o casamento. E será que o noivo desistiu? Será que o noivo pegou um barco e foi embora? Querido, deixa eu falar aqui algo para você. O nosso noivo, ele nunca desistiu, nem vai desistir. O nosso noivo está esperando, independente da chuva, da tempestade, eu não sei. Ele está te aguardando, ele está nos aguardando. Ele está aguardando a igreja santa do Senhor. Olha, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Eu fui ver hoje a palavra nécia, às vezes a gente lê rapidamente, tem uma vaga noção. Então, a palavra nécia significa, no dicionário, ignorante, né? Ignorante é aquela palavra, aquela pessoa que ignora, né? Na verdade, que ignora o certo. Não é aquela pessoa, está com o sapato, não é isso não. Já que estamos falando de casamento, né? Está com a panela de pressão, tanto. Conheço algumas famílias assim. Aqui não tem, mas lá em Belfor Roxo tem. Aqui não tem não. Olaria tem.
de vez em quando. Né? Então, ignorante, né? Tola, tudo isso sinônimo de nessa. Estúpida. Outro, uma pessoa desprovida de instrução ou sabedoria. Eu vi uma brincadeira nos vídeos desses da vida aí, que o pastor falou assim: olha para quem está do seu lado, né? E para ele, como você é lindo. Aí tinha um sujeito falando assim, e ele era, irmãos, sabe? Complicado você falar que ele era lindo. Aí ele falou assim: irmã, olha, o que você vai falar? Aí a irmã deu o texto da palavra do Senhor, aí eu mesmo, aí ficou aqui na cabeça, eu esqueci agora qual o texto. Aí quando ele procurou, aí diz aqui, que não havia formosura nele. Então é a palavra, né? Tem um texto, tem? Isaías, né? Porque não havia formosura nele. Pronto. Não falou que era feio, né? Desprovido de beleza, desprovido de formosura. A palavra do Senhor, então aquela irmã saiu. Por isso que é bom ensinar aquela Bíblia, né? Então, uma pessoa desprovida de instrução ou sabedoria, uma pessoa é nessa. Porque nós estamos falando de um texto, uma parábola que foi apresentada em situações, e nessas situações escolhas. Como você hoje escolheu estar aqui nesse lugar, como você um dia escolheu estar na presença do Senhor, como aquele homem que eu acabei de falar, que nada se compara às 4 coisas mais importantes da vida dele. Primeiro, o dia que ele aceitou Jesus, e olha que só 13 anos atrás, falando de Jesus, né? Então são escolhas que nós precisamos fazer para alcançarmos, e agora falando da vida espiritual, a nossa salvação. Não deixe que nada desse mundo venha roubar a tua salvação. Amém. Né? As decepções, as negatividades, os problemas, as lutas que vão estar conosco. Não tem como, no mundo tereis aflição, não tem como, nós temos que acostumar com isso. Então, já sabendo que isso vai estar conosco, nos circundando, nós vamos nos posicionar, né? Olha, falta de discernimento. Olhar para a situação e pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, discernir, né? Isso significa nesses. Mas na contrapartida, nós vamos ver também que ele falou, olha, tinha 5 nesses e 5 o quê? Prudentes. E prudente significa que tem prudência, né? Que tem prudência, que não procura o perigo. Olha, isso é ser prudente, que não procura o perigo. Aquelas mulheres, as nécias, elas talvez nem tinham noção que estavam indo para o perigo. E qual é o perigo hoje na nossa vida espiritual? A condenação eterna. Amém, queridos? Porque nós estamos em busca da nossa salvação. Salvação não é perigo. Agora, condenação eterna, morte eterna ou vida eterna? Só existem 2 caminhos, queridos: vida eterna com o Senhor ou morte eterna. Não é? Em Ezequiel 12, 18, 20, o bispo Moacir sempre falava dessa palavra, e ontem a irmã Rosana colocou no grupo, né, fala sobre salvação individual, né? Ezequiel 18, 20, alguém pode abrir? Coloca aí Ezequiel 18, 20. Vai falar sobre que a salvação é individual, né? Olha o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A alma que pecar. Aqui nós estamos vendo, queridos, que essas 10 vinhas, 5 permaneceram assim, vulneráveis,
e 5 outras permaneceram convictas do que elas queriam. A igreja de Jesus Cristo precisa estar convicta daquilo que quer. Olha, quando você vem num culto, não é mais um culto, é o culto, porque Jesus pode voltar neste culto. Amém? Quando você escolhe vir um culto de oração, não é mais um culto de oração, mais uma semana, não. Você vem no culto onde Jesus pode chegar a qualquer momento e eu preciso estar buscando Ele face a face. As nessas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Versículo 4. No entanto, de Mateus 25, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que eu posso entender aqui, queridos? Que as prudentes, elas queriam mais. Elas verdadeiramente sábias. A mulher sábia edifica a casa, edifica o lar. A mulher sábia, queridos, ela dá um nó na cabeça de qualquer homem sábio, porque ela é sábia, a palavra de Deus fala, não é? E qualquer homem forte, pensando que é o bambambam. Não, querido. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Então, olha só, as nessas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levarem azeite consigo. E lâmpadas, lamparinas, elas precisam ser alimentadas, não é? Com combustível. Naquela época, azeite, né? Em outras épocas, o querosene, outros líquidos inflamados, né? Hoje, se a gente parar para pensar, a nossa luz de emergência, né? Faltou luz, você tem uma luz de emergência clicada lá na tua casa, automaticamente ela acende. Tem que ser assim na nossa vida, querido. Nós temos que ter uma luz de emergência conectada com o Senhor, porque quando faltar algo, rapidamente essa luz ela brilha. Quantos estão conseguindo entender? Mas você já precisou disso na sua casa e você, quando foi ver, ela estava totalmente descarregada e a luz acabou e você, até você colocar, e como a luz acabou, ela não vai carregar. E aí você vai em busca de uma vela, de um fósforo, de alguma coisa para acender, né, aquela vela para você clarear um pouquinho. Assim é com a nossa vida, queridos. As dificuldades vão aparecer para todos, para as nessas e para as prudentes, né? E nós precisamos entender que esse lado de estarmos buscando a prudência no Espírito Santo de Deus é que vai nos levar à nossa salvação, né? A escolha, né? Você lembra como você era antes de aceitar Jesus e como você é agora, né? Agora a nossa lamparina ela está acesa, né? Mas antigamente a nossa lamparina se apagava facilmente, né? Qualquer dificuldade, qualquer vizinho encrenqueiro apagava a nossa lamparina, né? Mas pastor, está ajudando dentro da piscina, daqui a pouco, calor, eu ia dar um tibum daqui a pouco, depois do culto, como agora jogar toda a água fora, limpar, e no outro dia tudo de novo, até que o Senhor, com a sua prudência e sabedoria, falou no coração daquele pastor: comece da paz do Senhor, abençoe a vida, a semana, o dia desse abençoado, que você vai ver o que eu vou fazer. Não precisa aumentar muro, não precisa, com as suas forças você não vai conseguir. E é verdade, querido. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas deixa eu te falar algo: com as suas forças você não vai conseguir. As nessas, deixa comigo, eu tenho lâmpada acesa, eu vou embora, eu vou encontrar com o noivo. Só que o noivo se atrasou. E agora? E foi acabando. Eu já contei aqui o testemunho que eu peguei uma rodovia rádio, eu crente estava abafando, botei até o bracinho para fora. Menti. Depois de uma hora, estranho, mas essa é a rodovia mesmo. E aí continuei de noite. Eu subi o ponteirinho assim. Senhor, chegou um momento que você não via mais nada.
o primeiro posto eu estacionei para abastecer. Aí eu falei com o sujeito, mas eu quero ir para tal lugar aí, volta tudo que o senhor andou, que está no lugar errado. Ou seja, a lamparina estava com a lâmpada fraquinha, eu não estava enxergando o caminho direito. Na vida do crente é a mesma coisa. Essa luz, essa lâmpada não pode se apagar na nossa vida, porque senão não vamos enxergar o passo. Deixa comigo, pastor, eu vou embora, eu vou resolver minha vida. Eu até deixei o Salmo 91 lá aberto, ó. E quando eu voltar, eu não quero que ninguém deixe, eu quero encontrar o Salmo 91. Está aqui mesmo. A Bíblia às vezes se torna um amuleto, mas não pode ser assim. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela vai nos dar direção, ela vai falar que nós estamos no pecado, ela vai falar que nós precisamos nos moldar. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, tanto as nécias como as prudentes. Mas à meia-noite, fala comigo, à meia-noite, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Elas estavam em busca de quê? De encontrar o noivo. E o noivo chegou, meia-noite. Olha, passou de 22 horas, né? A noiva chegou para casar. E ela falou assim, talvez essa noiva, será que o Tonião estava no sono? Eu queria que ele estivesse no sono. Pastor, eu vou embora. 10 horas, pastor. Fica isso de, não, calma. A noiva vai chegar, não sei a hora, mas vai. Hoje ainda é sábado, até meia-noite. Eu olhei para ele, fica aí, está chovendo, vai seguir, deixa eu chegar em casa. O dia assim, a rua, impraticável. Existem noivas, queridos, que chegam no horário na igreja, mas é chique se atrasar. Falou, Eliel, dá mais umas 3 voltas. Eu quero que chegue mais pessoas. As pessoas vão chegar atrasadas também. E o noivo está lá, Senhor, cadê essa sujeita? Cadê essa abençoada? O noivo fica aqui, né? Esperando o noivo, né? E aí fica esperando na expectativa, e a noiva, dá mais uma volta aqui. Mas não, vai lá no barroco e volta. Foi assim contigo, né? A Dani falou assim, deixa eu ver se esse sujeito é isso que ele quer mesmo. Dá aí umas 5 voltas aí no bairro. Se aquele carro limpinho, arrumadinho, não precisa correr não, 40, tá bom. 7 horas. Ela chega na igreja 7h40, igreja lotada. Agora sim, eu quero que todos me vejam. O Senhor, ele conta que nos vê naquele dia, querido. Quantas voltas nós não estamos dando para aquele dia? Voltas que eu falo, desviando do mal. Não que a noiva dando volta, ela está se desviando do mal, não é isso. Trazendo agora para a nossa vida espiritual. Quantas voltas o homem dá, se desviando dos prazeres da carne, se desviando do mal, para encontrar o noivo, que à meia-noite só ele chegou, só meia-noite. Pense nisso, querido. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tem ninguém dormindo aí? Não tem? Tem alguém dormindo? Não. Se tiver, olha o noivo. Vamos combinar isso. Se você, a partir de hoje, ver alguém dormindo na igreja, fala assim, olha o noivo. Lembra dessa parábola? Amém? Dá uma olhada aí. Não precisa falar o nome, porque todas foram tomadas de sono. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Qual é o grito? Eis o noivo, saía ao seu encontro. Você já acordou espantado, o horário pica, e você, quando vai sair, né? Esquece alguma coisa, né? Esquece tênis, sapato, esquece escovar o dente, esquece camiseta, esquece um monte de coisa. Eu fui buscar André agora em casa, no intervalo da escola bíblica, eu estava no meio do caminho aí.
salvei a moça do Pitbull e já estava chegando a 35, o terno. Volto para cá para buscar o terno. A gente esquece, não esquece? A gente esquece, porque existe uma caminhada longa, mas essa caminhada longa, nós só não podemos esquecer da nossa salvação, querido. Eu gosto muito do texto de Daniel. Daniel foi apresentado uma mesa. Ele falou: não, ô rei, não, eu tenho uma mesa, ela é celestial. Eu tenho um Deus possível, eu tenho um Senhor que é da minha vida. Não, pode deixar, eu vou comer outras coisas, legumes, frutas, deixa comigo aqui. Não, Daniel, mas essa aqui é chique, essa aqui tem de tudo. Não quero. Não é? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as necias disseram aos prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ou seja, não, fica aí perto da gente, que você vai conseguir enxergar um pouquinho. Se eu dividir contigo, vai dar ruim, né? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Só que era meia-noite, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Querido, vai chegar um dia que nós não vamos precisar fazer mais nada, só aguardar o noivo, e nós precisamos estar preparados. Quando o noivo vier, acabou, não tem mais nada o que fazer. Por isso nós precisamos estar o quê? Preparados para o noivo, para o dia do nosso casamento. Existe um casamento preparado para nós no céu, o Senhor e a noiva amada. E a noiva amada do Senhor. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou as portas. E fechou as portas, não, a porta. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e fechou a porta. Mais tarde chegaram quem? As virgens nécias, não é? Ignorante, tola, estúpida, uma pessoa desprovida de sabedoria. Olha, se elas ficaram assim, ali esperando ver o que a misericórdia do Senhor certamente alcançariam ela, mas foram comprar. Estavam diante do Rei dos Reis, estavam diante do Senhor, trazendo para a nossa vida espiritual, né? Não, eu preciso de mais, eu preciso de mais luz na minha vida. O Senhor, Ele é suficiente, Jesus é suficiente na nossa vida, né? Nós entramos em alguns lugares e a gente percebe pessoas que falam de Jesus, pessoas que falam de outros deuses, pessoas que têm a cruz vazia dentro da sua casa, pessoas que têm uma cruz com Jesus pregado, que tem ali outras imagens dentro da sua casa. Queridos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se precisa de mais nada. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Como que não conhece? Eu estava indo para casa, eu estava indo em busca de ti, mas eu não te conheço. Você era para ter ficado esperando, me aguardando. A igreja amada do Senhor precisa estar no aguardo do Senhor, na volta dele. Amém, queridos? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, isso é tremendo. Resumindo essa parábola: vigiai, pois, porque não sabemos o dia nem a hora. Ah, eu sou filho de pastor. Ah, eu não adianta. Ah, eu sou pastor. Não adianta. Se o senhor falar que não me conhece, acabou, né? Acabou. Então guarde essa palavra no seu coração, né? Guarde essa palavra no seu coração. Vigiai. Sabe o que é vigiar? Ó, está atento. Falando em vigiar, anteontem eu não vigiei. Vou contar meu pecado. Saí da obra, cansado, André, temos que ir no mercado fazer um negócio aí e tá bom. Aí cheguei em casa, já era 10 e pouco. 10 e pouco.
cansado, aí tira ali as bolsas, as crianças ajudam, vão para casa. E aí, me distraí, comecei a fazer um monte de coisa. Esqueci o quê? Lá fora, o carro aberto. No outro dia eu fui trabalhar. Chego lá, o carro aberto. Ofereceu, muito obrigado, porque eu moro em Itaipuaçu. Agradeci. Os vídeos arreados todos. Só o meu, que eu acho que eu levantei, aí faltou apertar para fazer os outros. Era um vento gelado, eu não queria. Aí entrei, fechei o tampo, não guardei as bolsas, só para arrumar as coisas direitinho. Eu gosto de arrumar no armário, né, na geladeira, né, o lado da água, o lado do ovo, o lado da água, o lado do ovo, o ladinho do gelo, tudo separadinho, né, manteiga aqui direitinho, né, temperinho, molho do lado de cá. Eu assim, se deixar pela turma, acaba aí a luz da lamparina, né? E aí eu me distraí, adormeci no sofá, acordei 2h40 da manhã, todo doído, eu dormi no sofá. Olhei a luz acesa, André já tinha também desfalecido lá para dentro. Desfalecido é boa, né? E aí eu fui também dormir. Tomei no banho. Será que eu tomei banho? Eu tinha tomado antes de ir, antes de sair. Olha, Denise, eu lembrei desse texto, as prudentes. Eu estava indo encontrar com o noivo, eu já tomei meu banho, bem fumado. Eu cheguei 17h30, 18h, tomei meu banho e a gente saiu. Já tinha tomado, porque senão tinha apagado a lâmpada, com certeza. Não é? O disjuntor já tinha batido. 2h40, vamos de novo. Aí então, quando eu acordo de manhã para trabalhar, aquele susto. Aí ó, vigiai, ainda bem, né? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Quem precisa vigiar, queridos? Eu lembrei desse texto, Senhor, vigiai e orai, né? O Senhor ele guarda mesmo. O Senhor ele guarda mesmo. Eu tenho um vizinho que é uma bênção ele. Ele fala, pastor, esqueceu o carro dele. Ele sempre me manda uma mensagem. Aí eu fiquei chateado. Ele não mandou mensagem. Poxa, chateado, vou reclamar com ele. Mas nesse dia ele estava trabalhando de escala. Olha, o dia que eu vacilei, ele estava trabalhando. E eu fiquei chateado. Poxa, não me ligou, cara. O carro todo aberto. Tem garagem não? Tem garagem, mas cadê que eu entrei? Né? Aquela coisa de você descer, abrir a porta, vai lá, entra naquele portão pequenininho, volta, destrava o grande, abre o grande, coloca uma pedrinha para não bater, vai no outro lado, e aí você entra. O nome disso é? Preguiça. E aí, eu entrei, quando? A Bíblia não para que os anjos do céu acampam ao redor, né? Mas também para não tentarás o Senhor teu Deus, né? E quando eu olhei aquele carro todo aberto, eu disse, Senhor, primeira coisa, muito obrigado por eu morar aqui, porque não choveu. Já pensou, irmão? Chove, Senhor. E esses dias choveu, né? Isso foi agora, quinta-feira. Não ria, tá? Olha por mim. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ninguém falou assim para mim, olha o carro, olha o noivo. Ninguém falou, gritou, e eu fiquei atacado. Se alguém falou, eu dormi. Eu não ouvi. Eu estava dormindo, não, eu estava morto. O disjuntor desligou. Tá. Depois ele ligou sozinho. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas deixa eu te falar algo, querido. Permaneça aguardando o noivo. Permaneça aguardando o noivo. Permaneça aguardando o noivo. Você vai sair do seu lugar agora, nós vamos estar fazendo uma unção com óleo. Você vai pegar aqui os elementos. Permaneça aguardando o noivo. Pastor, mas eu sou um dos mais pecadores dessa terra. Não se importe, que permaneça. O Senhor, Ele é contigo. Amém. O Senhor, Ele é contigo. Já pensou que se o pecado da nossa vida nos afastasse dessa mesa da comunhão, o Senhor Ele quer comunhão. Ele quer comunhão comigo e com você.
Agora Ele quer falar para mim e para você: vai e não peques mais. Não é? Mude de vida, nasça de novo, não é? E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Continue falando no coração dos nossos irmãos nessa manhã, que nós precisamos viver essa palavra no nosso dia a dia, Senhor, porque a qualquer momento o Senhor está voltando e nós precisamos estar na posição que o Senhor espera, para nós recebermos o galardão naquele grande dia. Nós louvamos no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém? Vamos preparar aqui as nossas duas filhas. Diácono Sobreiro, Diácono Leandro, José, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, receba da intercessão da sua atividade, do que for sua vida, sobre o seu ministério. Amém. E amém. Pai, Filho e Espírito Santo, receba da intercessão da sua a santidade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Amém. Graças a Deus. Já conhecendo Jesus com o santo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba da manifestação da sua santidade de Deus na sua vida e sobre o seu ministério. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode vir, queridos. Ver a Jesus com o santo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba da manifestação da sua a santidade de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Amém. Freiras e culinários, agora do Pai, receba da santa unção, a santidade de Deus na sua vida. Amém. Freira amada, glória do Pai, do Espírito Santo, receba através da santa unção, a santidade de Deus na sua vida. Amém. Glória do Pai, do Espírito Santo, receba da santa unção, a santidade de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Todo mundo já pegou? Já?
Aleluia. Levante a mão, querido. Ficou alguém sem participar? Olha que nós estamos preparando o próximo batismo. E se você está aqui dentro hoje, não é? E você já falou, pastor, eu quero me batizar, não é? Você pode participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém, querido? Bom? E acabamos de falar, não é o nosso como nós estamos, é o que nós desejamos. Quem será o nosso Senhor, né? O nosso pastor. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Senhor, muito obrigado por esse pão, por essa palavra, esse texto tão maravilhoso, importante na vida do homem. Pai, nós lemos um texto que fala sobre preparação, sobre escolhas. Nós estamos nessa manhã, Pai, te escolhendo, Senhor. Pão da vida, te escolhendo. Nós estamos nessa manhã, Pai, porque nós te amamos. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós desejamos estar nessa mesa tão seleta, tão especial. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Certamente todos aqui já estão perdoados, nós estamos perdoados, e por isso nós vamos participar do pão e do cálice. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esse alimento. Oh, aleluia! Muito obrigado, Deus, porque o Senhor continue nos sustentando. Amém. Nós, como prudentes, Senhor, nós desejamos nos preparar cada dia mais para se encontrar com o Senhor. Prepara-se, igreja amada do Senhor, para se encontrares com o teu Deus. Se encontrares com o teu Deus. Te glorificamos, Senhor. Consagramos esse pão, que ao comer nós possamos receber vida e vida com abundância. Amém. Muito obrigado por esse alimento tão importante na vida do cristão. Oramos, abençoamos, assim no nome de Jesus. Comamos tudo do pão. Amém. Aleluia. 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 Levante o cálice. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Amém. Você é discípulo do Senhor? Amém. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nesse suco de uva nós estamos profetizando agora para que a cura aconteça na vida do meu irmão, da minha irmã. Que a certeza da nossa salvação venha sobre nossas vidas nessa manhã. Sabemos, Deus, que o mundo vai tentar impedir, vai tentar fazer com que a tua igreja não chegue diante dessa mesa. Mas nós estamos declarando, Senhor, que esse lugar é o melhor lugar para estarmos. Muito obrigado, Deus, por este convite. Oh, Senhor, muito obrigado por esse convite tão especial de estarmos na tua casa nessa manhã, segurando esse cálice, Pai, com esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Coloca, Senhor, ministra dentro deste cálice, Pai, a tua graça, a tua soberania, a tua presença, o teu poder. Que nós possamos receber, Senhor, o teu Espírito, Pai. Vida e vida com abundância. Que a nossa lamparina possa estar sempre acesa. Que nós possamos, Senhor, ter essa luz que vem do Senhor. Não a luz que vem dos homens, mas a luz que vem do Senhor. Nós possamos viver dela. Nós possamos nos alimentar dela. Pai, assim nós te agradecemos, Senhor. Quantas pessoas não têm mais privilégio, Senhor. Poderiam estar aqui hoje, Senhor, se alimentando, mas escolheram, Senhor, como as nécias, ficarem dormindo, ficarem dispersas, ou sair para procurar algo na hora que é para encontrar o noivo.
Oh, Senhor, não deixa a tua igreja dispersa. Não deixa os membros da igreja dispersos, Senhor. Não deixa o Senhor ficarmos olhando, Senhor, para as coisas desse mundo e esquecermos dessa mesa tão especial, esquecermos desse casamento tão especial. Nós te louvamos e nós te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que ao beber desse cálice nós possamos receber vida e vida com abundância, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bebamos todo do cálice. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor, por essa festa. Muito obrigado, Jesus, por essa alegria que nos demos de perceber que o Senhor está vivo. O Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda opera maravilhas. O Senhor ainda tem desejo de nos salvar e por isso nós estamos aqui. Muito obrigado pelos ministérios da nossa igreja. Muito obrigado por homens e mulheres que têm feito a diferença, que têm estado nesse lugar para te adorar. Muito obrigado pelos presentes que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pelo louvor que o Senhor recebe de nós como homens e mulheres pecadores. Muito obrigado, Deus, por portas abertas. Muito obrigado, Deus, pela tua graça e pelo teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós oramos assim e nós te agradecemos no nome de Jesus. Muito obrigado pela igreja da live. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que está conosco nesta manhã. Leva-nos em paz para nossos lares, acampa todos hoje ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e amém e amém. Vou em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Igreja da Live, Deus te abençoe rica e abundantemente.